Vontade do Caos capítulo 556 cap 554 Armadura viva. Todos ficaram surpresos quando eu disse isso, mas eles não perderam tempo sabendo que eu não iria brincar com uma coisa dessas. Menor defesa aprimorada superior maior vezes 5 Irina. Menor luz do grande guerreiro maior vezes 2 Irina. Menor armadura de luz refletiva maior vezes 5 Irina. Menor Blood Frenzy maior vezes 3 Vanessa. Menor regeneração aprimorada maior vezes 5 Vanessa. Menor bestas flamejantes infernais maior vezes 20 Erika. Menor espada infernal maior Ivan. Menor aperfeiçoamento pessoal do guardião Irius. Todos se prepararam para o combate com força total. Erika, depois de meses estudando sua magia original e muita prática em combate para experimentar essa magia, ela agora podia convocar suas bestas flamejantes infernais para lutar sem que ela precisasse controlar tudo pessoalmente. Além disso, ela não precisa mais ficar parada enquanto usa esse feitiço. Ela pode lutar coordenando com suas bestas flamejantes infernais. Acenei para ela se aproximar e falei algo em seu ouvido. Então entreguei o Phantom Orb para ela, que começa a desenhar um círculo mágico no chão antes de colocar o Phantom Orb no meio do círculo mágico feito de sangue. Eles estão vindo. Eu estava calmo porque podia interferir na batalha a qualquer momento, além de nenhum deles ser fraco para morrer com um único ataque desses tipos de monstros. Essa era uma boa oportunidade para ficar mais forte. Assim que eu os avisei que os monstros mortos-vivos do tipo besta foram os primeiros a chegar, Ivan, com sua espada flamejante que brilhava com luz branca graças à magia fortalecedora de Irina, correu ao lado de Irius. Esses monstros eram rápidos mas fracos. Os dois conseguiram cortá-los e servir de isca, impedindo que avançassem mais para onde os magos estão preparando seus feitiços. Logo aparecem os monstros espectrais que podiam voar e por isso eram mais rápidos. Foi nesse momento que ela agiu. Menor atração das almas maior ela. Menor comedor da morte maior ela. A magia ritual que ela preparou com antecedência foi usar esses dois feitiços com círculos mágicos em camadas. Logo uma lápide gigante se forma com um crânio esculpido na lápide cujos olhos brilham como faróis. Os fantasmas espectros que voavam em nossa direção se dividiram em dois grupos. Um grupo formado por mais de 80% deles muda de direção em direção à lápide, enquanto os outros menos de 20% vêm em nossa direção. Estes parecem ser ainda mais fortes, que são em menor números, mas mesmo assim, ainda existem mais de 100 inimigos. Aqueles que foram em direção à lápide quando ela se aproximou são atraídos para ela como se tivesse algum tipo de gravidade puxando-os para a lápide. Depois de serem sugados para a lápide, um fluxo de energia cinza é enviado para a lápide para ser absorvido pelo Phantom Orb, que está flutuando no meio de um círculo de magia negra enquanto gira. Parece mais que o Phantom Orb está roubando energia da lápide enquanto engole os monstros. Defendam-se. Ivan. Menor muralha de ossos maior vezes 10 Ivan. Os fantasmas espectros tiveram o primeiro ataque. Os ataques foram crânios flamejantes, garras invisíveis, gritos supersônicos, raios de energia e vários tipos de feitiços. Ivan conseguiu resistir a esses ataques, mas 8 de suas defesas foram completamente destruídas e 90 estava cheia de rachaduras prestes a serem destruídas também. Usar magia assim significava que eles ainda tinham alguma inteligência, mas após o primeiro ataque, todos foram derrotados com magia em larga escala que já estava preparada. Menor penas de luz purificantes maior Vanessa. Menor correntes do julgamento maior Irina. Um grande círculo mágico é ativado atrás de Vanessa, formando um novo par de asas vezes 5 do tamanho de suas asas normais. Mas essas asas eram feitas de luz branca condensada brilhando intensamente. Logo essas asas batem para frente formando uma rajada de vento, fazendo as penas voarem das asas de forma desordenada enquanto voam para frente em alta velocidade, atingindo os mortos-vivos especiais. Esses monstros são despedaçados por essas inúmeras penas como se fossem lâminas. Seus corpos desmoronam no céu logo depois. Eu também vejo Irina usando uma magia que combina o elemento luz e escuridão em poderosas correntes que saem das sombras dos inúmeros mortos-vivos com roupas de soldados que finalmente chegaram até nós.
Essas correntes começaram a derreter os corpos dos mortos-vivos enquanto eles não conseguiu quebrar as correntes. Eles conseguiram cuidar de metade dos inimigos com seus preparativos. A outra metade está chegando. Os inimigos não estariam esperando para serem pagos pelas correntes ou Vanessa fazer um segundo ataque de pena luminosa. Os inimigos parecem ter enviado os fracos na frente para se protegerem. Logo vejo um esqueleto humanoide de 8 metros de altura com uma árvore em suas mãos vindo em nossa direção. Contra todas as expectativas, essa coisa é bem rápida para seu tamanho. Além disso, vi cavaleiros da morte e um lixo em vestes azuis e um cajado cuja ponta era um pássaro dourado. Mas o que me chamou a atenção foi uma armadura meio quebrada que se movia sozinha. Pude ver que não havia nada dentro. O único monstro que eu conseguia pensar com essa aparência era uma armadura viva. Matar todos os inimigos do reino. Armadura viva, gritar. É claro que por trás desses inimigos fortes vinha o resto do exército de mortos-vivos gritando como se respondesse ao comando da Living Armor. Aquela armadura viva pode falar. Pode, mas ainda está longe de ser como Ivan. Sua aura mostra a sua falta de controle. A única coisa em sua aura é a intenção assassina. Ragnar, eu ouvi falar sobre o reino. Sua mente está perdida se ele não perceber que não há mais reino. Sakura, eu li em livros que mortos-vivos ficam obcecados facilmente, como Ivan sendo super protetor de sua filha ou um fantasma preso dentro da casa onde ele morreu. Ele deve ser um cavaleiro ou general muito leal a este reino para que essa seja sua obsessão. Enquanto falava, continuei vendo os inimigos correndo de forma mais ordenada enquanto aquela Living Armor servia como ponta de lança enquanto avançava. Eu cuido da Living Armor. Irius vai contra o Giant Skeleton. Irina vai contra o Lich. Vanessa contra o Death Knit e Erika cuida do exército Undead. Ivan, eu estava observando todos de longe. Eles estavam fora da influência da minha aura. Fiz isso porque não queria receber nenhum XP por enquanto. Eu estava um pouco longe deles observando toda a situação. Os comandos de Ivan eram rápidos e precisos como sempre. Ele deixou Erika com o exército porque sabe que ela é melhor para lidar com grupos de inimigos. Orion, exatamente, Ivan é um ex-general. Não acho estranho que ele tenha talento para liderar. Vontade do Caos capítulo 557 cap 555. Chegado à capital dos mortos-vivos de longe vejo a luta de todos. Erika enfrentava os inimigos mais fracos, mas os mais numerosos. Eu a vi lançando feitiços de longe enquanto suas bestas flamejantes infernais corriam entre os inimigos. Os feitiços usados eram um grande círculo mágico com o tamanho de centenas de metros que começava a brilhar com uma luz negra que fazia os inimigos começarem a pegar fogo simplesmente por serem ali. Nenhum tipo de ataque contra o círculo mágico surtiu efeito. Erika também criou tornados de fogo, flechas de fogo e vários outros feitiços de fogo. Seus ataques mágicos pareciam não ter efeito contra suas bestas flamejantes infernais que pareciam mais rápidas em um terreno cheio de fogo como este. Quando essas bestas flamejantes infernais atingiram os inimigos, eles começaram a pegar fogo. Esse fogo roxo amaldiçoado se espalhou pelo corpo do inimigo. Um ataque que parece fraco, mas leva à morte. Qualquer ataque que derrotasse essas bestas flamejantes infernais causaria uma explosão enviando uma onda de fogo de poeira ao redor. Percebi também que sempre que 5 ou mais dessas criaturas feitas de fogo eram derrotadas, Erika convocava mais. O exército inimigo já estava queimando mais de 70% e eu nem cheguei perto da Erika mesmo ela estando a alguma distância e lançando feitiços de área. Irina estava tendo um tempo muito mais fácil com seu inimigo. Ao invés de usar ataques leves ela preferia usar ataques de água que se tornavam ácidos quando ela ativava a habilidade de corrosão. O Lich fez o possível para se defender. Isso mostrou que ele ainda conservava alguns de seus inteligência, embora ele fosse incapaz de falar. Os feitiços de Irina, mesmo quando defendidos, ainda espalhavam água ao redor do Lich. Antes que ele percebesse que havia caído em uma armadilha, várias lanças de água foram enviadas das poças na água ao redor dele, quebrando sua barreira.
Naquele momento a água ao redor se juntou prendendo o lixo dentro de onde seu corpo começou a se dissolver rapidamente. O lixo nem teve chance de lutar quando uma barreira de luz foi criada ao redor da esfera da água. Ela usou a estratégia que eu também uso. Isso garante uma vitória garantida e segura. Vanessa estava lutando contra o Cavaleiro da Morte. Ela lutou usando ataques mágicos a queima-roupa. O Cavaleiro da Morte era bastante habilidoso e teve reações rápidas, sendo capaz de se esquivar de alguns ataques enquanto sua espada de lâmina preta conseguia cortar uma ferida em uma das asas saudáveis de Vanessa. O ataque foi quase inútil, pois ela se recuperou rapidamente dessa ferida. O Cavaleiro da Morte tentou acertá-la novamente, mas Vanessa usou suas asas para desviar para o lado enquanto colocava seu cajado mágico na cabeça do Cavaleiro da Morte. Infelizmente, sua magia era muito lenta e ela deu um chute dando tempo ao Cavaleiro da Morte para se virar e esfaquear sua espada no estômago de Vanessa, que resiste à dor e cria uma lâmina de luz com suas asas cortando o Cavaleiro da Morte ao meio. Assim que me virei para Erius lutando contra o esqueleto gigante, percebi que esse monstro não tinha nenhuma habilidade, mas ele tinha muita força e um corpo forte. Aquele gigante esqueleto usou uma árvore que ele deve ter arrancado do chão como um porrete, cada ataque seu criando uma espada de vento ou uma cratera no chão. Este monstro foi mais rápido do que o esperado devido ao seu tamanho, mas Erius ainda era mais rápido. Infelizmente, nenhum de seus ataques causou nenhum dano a esses ossos. A luta deles se transformou em uma luta de resistência onde o monstro não foi rápido o suficiente para acertar Irius e ele não foi capaz de causar danos ao corpo do esqueleto gigante, mas tal batalha seria a derrota de Irius depois de um tempo. Isso é para os mortos-vivos. Não se sentir cansado, mesmo que leve dias, Irius em algum momento estaria cansado. Mas parece que Irius percebeu que não poderia derrotar seu inimigo dessa maneira. Então ele mirou nas articulações para separar os ossos do joelho do esqueleto gigante fazendo com que ele caísse. Então ele usou uma carga com escudo para voar o núcleo do esqueleto gigante dentro de suas costelas. Isso fez o esqueleto perder sua força rapidamente até que ele não pudesse manter os ossos de seu corpo juntos. Então o corpo desmorona em uma pilha de ossos gigantes. Fiquei orgulhoso do raciocínio rápido de Irius. Ele ignorou um corpo que não conseguiu ferir e arrancou o ponto fraco à força. Eu também estava assistindo a luta de Ivan contra Living Armor. Ivan teve uma luta de espadachim contra seu inimigo, mas ganhou vantagem rapidamente. Living Armor tinha um estilo de luta muito agressivo com sua espada e sua mobilidade não era muito flexível. Então não demorou muito para Ivan tirar a espada de suas mãos a armadura viva. Ele parou para dar o golpe final, mas de repente pulou para o lado enquanto usava sua espada para parar um ataque por trás. Era a espada de Living Armor movendo sua própria alça de PK4. Eu também não tinha notado que a espada era um monstro. Deve ser uma arma amaldiçoada. Ivan faz um círculo mágico do qual emergem mãos esqueléticas que ele usa para segurar a espada e impedir seu movimento. Mas essa distração o deixa sem cabeça quando Living Armor agarra a cabeça de Ivan e torce para trás enquanto ele puxa. Mas isso não impede a espada de Ivan passando pelo núcleo do monstro fazendo-o cair como uma pilha de armadura enferrujada. Depois disso, Ivan pega a espada amaldiçoada e usa a magia de fogo para cobrir a espada com fogo de alta temperatura, fazendo com que a espada derreta enquanto mantém um aperto firme para não fugir. Terminada a luta, vou até eles e mantenho uma área segura para descansar por alguns minutos. Mestre, aqui está o Orbe Fantasma. Eu toco para identificar e confirmar que a qualidade aumentou para Ultra Rare. Mantenha isso com você por enquanto. Depois que todos estiverem melhores, iremos para a capital. Depois que todos estavam em melhores condições e eu tinha recolhido tudo que parecia útil, incluindo o corpo inteiro daquele esqueleto gigante, continuamos nosso caminho para a cidade vizinha. Em pouco tempo chegamos aos portões da cidade. Senti que o miasma e a neblina por aqui são ainda mais fortes mesmo que a distância não seja muito grande da área onde lutamos. Além disso, o portão à nossa frente era feito de metal e tinha 10 metros de altura.
Mas o que me preocupou foi ver que um lado do portão estava no chão amassado coberto de ferrugem enquanto o outro lado do portão tinha uma grande garra marca. Aqui estamos nós, a capital deste reino em ruínas dominado pelos mortos-vivos. Vontade do Caos capítulo 558 cap 556 Memórias de uma cidade. Olho para o portão destruído e vejo o que posso ver nesta neblina nas muralhas da cidade que estão danificadas, mas ainda de pé. Uma imagem do caminho de destruição que vimos destruindo duas paredes e tendo feito um caminho de destruição na cidade anterior me vem à mente. Então olho para o portão principal daquela cidade. Eram os mesmos monstros. Agora é hora de todos irem. Não podemos lutar como estamos fazendo mais. Esta ainda é uma missão de resgate. Eu ainda acho que você deveria trazer mais pessoas, mestre. Ivan, não sabemos quem são os inimigos. Não sabemos seus números. Não sabemos a força dos mortos-vivos dentro desta cidade. Só temos uma ideia aproximada de onde estão os prisioneiros. Nessas condições, o melhor que posso fazer é ir sozinho com minha família. Todos os meus familiares têm uma força acima do grau de catástrofe inferior, além de poderem me ajudar em muitas coisas. Ela e Vanessa ficaram comigo por enquanto, já que não sabemos que tipo de monstro existe nesta cidade. O monstro deve estar morto há muito tempo. São ruínas antigas. Érica, mas isso também pode significar que esse monstro gigante se transformou em um morto-vivo. Irina, admito que estou curioso sobre esse monstro e a razão pela qual ele veio aqui causando tanta destruição, mas também não quero correr o risco de ter que lutar contra um monstro morto-vivo desse tamanho. Podemos ter certeza que o lugar de um templo ou igreja seria o lugar certo para irmos, como vimos na cidade anterior. Seria o melhor lugar para ficar estando em um lugar tão hostil. Vanessa, eu me pergunto como essas pessoas chegaram aqui com centenas de prisioneiros. Eles podem ter algum artefato, magia ou técnica para afastar os mortos-vivos. Se isso for verdade, então nossa teoria de que eles estão dentro de alguma igreja ou templo pode estar errada. Vanessa, mesmo que eles não estejam dentro de um lugar sagrado, eles devem estar por perto, pois haverá menos monstros mortos-vivos perto de tal lugar. Ivan, basta ir para o lado onde fica a torre. Deve ser a única torre daquela cidade. Segundo a deusa Selene, foi essa a torre que ela viu pelos olhos de seus devotos. Infelizmente eu não sei muito sobre esta torre além de ser a mais alta. Isso será suficiente, pois será uma característica fácil de reconhecer. Nix, depois de conversar um pouco com todos, pedi a Layla e Nix que levassem os outros para a masmorra pelos portais que eles usam para ir até seus berços dentro da masmorra. Então Érica, Irina, Irius e Ivan voltaram para a masmorra sem que eu precisasse. Abra a porta do dungeon naquele lugar. Vamos entrar. A neblina parecia ainda mais espessa dentro da cidade, tornando quase impossível ver o interior através do portão. Entramos pelo portão da cidade. Da vista de cima eu sabia que nosso destino estava do lado direito da cidade considerando nossa posição atual. Então continuamos andando para a frente. Parece se dispersar aos poucos nos permitindo ver a cidade. Eu olho para uma cidade em um estado pior do que anterior. Todas as cidades foram destruídas como se uma batalha em grande escala tivesse ocorrido aqui. Não sendo possível ver um único edifício ou casa inteira, a arquitetura foi feita com precisão nas casas mostrando que tudo deve ter sido bonito no apogeu deste reino, mas agora até o chão das estradas estava destruído com marcas de garras, cortes, gravuras e furos. Quando olho para trás vejo uma parede de neblina como se fosse algum tipo de barreira, mas mesmo assim ainda havia neblina dentro da cidade. Era apenas uma quantidade aceitável que nos permite ver os arredores, mas era menos da metade da nossa visão normal. Sinto algo estranho, fecho meus olhos porque senti algo com minha aura me. Senti como se houvesse algo a que minha aura está reagindo. Fecho os olhos brevemente concentrando-me em mim antes de começar a sentir o ambiente, e foi aí que notei algo. Naquele momento, sinto energia percorrendo meu estigma nas minhas costas e depois usando minhas tatuagens e viajando por todo o meu corpo. Logo a névoa parece se contorcer,
Então vejo a imagem da cidade ao nosso redor mudar de ruínas antigas para uma cidade intacta. Então pessoas normais começam a aparecer da névoa caminhando normalmente e vivendo suas vidas como se não pudessem nos ver. Isso é um sonho? Uma ilusão? Fiquei olhando as pessoas carregando seus carrinhos cheios de ingredientes para abrir barracas de rua, crianças brincando na rua, lojas abrindo e até um assalto na rua. Havia uma mãe carregando 3 crianças pela rua, havia aventureiros saindo da cidade e vindo em nossa direção. E havia soldados andando pela rua cumprimentando alguns donos de barracas de rua. Estendi a mão para um dos aventureiros vindo em nossa direção e minha mão atravessou deixando um rastro de névoa enquanto o aventureiro continua seu caminho inalterado. Eu posso sentir auras diferentes de cada um. Isso não é uma ilusão ou sonho. Isso parece mais uma memória. Ragnar, alguns deles são fantasmas. Isso é normal entre sua raça. Se perderem memórias passadas revivendo-as uma e outra vez. Mas eu sinto outra coisa, um desejo dentro da própria névoa como se a névoa estivesse agindo como um meio para outra coisa espalhando pela cidade. Ragnar em sua forma humana fecha os olhos e eu sinto espalhando sua aura antes de abrir os olhos novamente. Eu podia sentir isso agora, um sentimento de arrependimento, tristeza, solidão e culpa. Ragnar, a névoa e o miasma são separados, mas posso sentir a energia da maldição contida na própria névoa. Continuamos andando pela rua e vendo uma cidade próspera cheia de pessoas vivendo suas vidas diárias, mas não conseguíamos ouvir nada. Parecia assistir a um filme mudo em realidade virtual. Estrondo. Gritos. 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 Mas tudo mudou depois de alguns minutos. Quando estávamos um pouco mais longe dos portões da cidade, um barulho aconteceu de repente. Era o portão da cidade sendo destruído e algo que parecia uma espécie de crocodilo com cabeça humanoide e tentáculos em vez de membros entrou no quarto cidade. Vontade do Caos capítulo 559 cap 557. O que causou a queda deste reino? Assim que entramos nesta cidade logo caímos em algum tipo de ilusão, ou devo dizer que ativei essa ilusão de alguma forma. Ragnar e ela dizem que isso não é uma ilusão. Ragnar até diz que parece mais algum tipo de memória do que os fantasmas revivem continuamente certos eventos. Foi nesse ambiente estranho que aquela coisa apareceu pelos portões da capital. Fiquei chocado com a aparência do monstro, que era uma espécie de crocodilo com cabeça humanoide e tentáculos em vez de membros. Entrou na cidade. Seu corpo parecia ser feito de uma substância líquida espessa que de alguma forma conseguiu tomar a forma desse monstro. Gritos. Gritos. Antes desse monstro aparecer, nenhum som podia ser ouvido. O primeiro som que ouvi foi o portão da cidade sendo destruído. Depois disso, foram os gritos de medo e desespero das pessoas que começaram a falar em uma língua que não conheço. Roar. O monstro passou por nós. Tentei tocá-lo, mas assim como antes com o aventureiro, tentei tocar o lugar em que toquei, que se transformou em névoa antes de retornar ao monstro. O monstro passava destruindo tudo em seu caminho, esmagava as pessoas simplesmente passando por cima delas. Além disso, seus tentáculos giravam pelos arredores destruindo tudo. Enquanto o monstro passava, a cidade era destruída e todos em seu caminho eram despedaçados. Vi aventureiros e soldados conseguindo desferir golpes, feitiços e técnicas nos monstros usando uma estratégia que sacrificava alguns. Mas foi tudo em vão. Seus ataques foram em vão, pois os monstros não sofreram nenhum arranhão. O monstro até comeu os corpos e, depois de alguns minutos, o monstro destruiu mais da metade da cidade. Além disso, um forte miasma se espalhou do monstro para toda a cidade, pois o monstro destruiu tudo. Então até as pessoas normais que conseguem manter longe do monstro estavam morrendo lentamente. Logo um velho apareceu diante do monstro. Ele tinha vindo do castelo. Ele não olhou para o monstro. Ele olhou para uma joia em forma de estrela de 6 pontas nas costas do monstro. E quando o velho viu a joia, ele começou a chorar e disse algo no mesmo idioma desconhecido de antes. Ele também começou a usar magias poderosas. A luta do velho demônio contra o monstro levou 2 dias que passaram rapidamente em poucos minutos. A luta dos dois destruiu a cidade e causou a morte de todos os habitantes.
O pior de tudo foi o monstro consumindo os corpos para curar, o que prolongou a luta e deixou o velho demônio cansado após uma batalha tão longa. Por causa disso, o corpo do velho ficou meio destruído. Ele havia perdido 2 pernas e um braço, mantendo-se flutuando usando magia. Todo esse tempo o velho estava sempre chorando com um olhar triste no rosto. Quando o monstro foi quase completamente derrotado, uma energia cinza saiu de seu corpo como uma onda se espalhando além do lazer da cidade. Nesse momento o velho demônio com lágrimas nos olhos usou um artefato que emitia energia roxa e rosa que transformou o monstro em pedra que se partiu em pedaços. Eu vi o velho com este item em suas mãos desde o início e senti que ele estava usando sua vitalidade como fonte de energia para executar tal coisa. É por isso que ele demorou tanto para usar essa coisa. Mas agora é tarde demais. A cidade é destruída e a população do seu reino também desapareceu. Logo depois que o velho caiu em uma poça de sangue, ele ficou lá por um tempo antes de rastejar até os restos quebrados do monstro. Ele pegou e abraçou com um braço a joia em forma de estrela de suas manchas que estavam atrás de suas costas do monstro. O velho disse algo que não consigo entender enquanto chorava abraçando a joia que parecendo assim é quase tão alta quanto uma pessoa. Como o velho estava perdendo seu tempo, eu vi as partes quebradas do castelo no meio da cidade se reconstruindo em um castelo em ruínas cheio de miasma. Logo além dos portões do castelo veio uma onda de monstros mortos-vivos. O velho olhou para o castelo e correu para uma torre que ficava perto da área do templo enquanto levava a joia consigo. Foi nesse momento que essa onda de monstros mortos-vivos mudou de direção. Agora vinham em nossa direção enquanto a imagem da cidade voltava às atuais ruínas cobertas de estranhas plantas e árvores. Eu acho que essa onda de monstros não é uma ilusão, certo? Eles são reais. Você quer que eu lide com eles? Eu espalhei minha aura com alguma dificuldade dessa vez, como se algo estivesse tentando me parar. Mas mesmo assim, eu consegui sentir a força geral dessa onda de monstros. Tem 2 graus de catástrofe e quase todos os outros são de grau SSS. Você pode cuidar dos monstros espectrais. Se foram apenas algumas dezenas ou talvez menos de 200, então sim, mas com esses números, vai ser difícil. E isso se deve principalmente ao ambiente favorável para eles. Se os enfraquecer, você pode usar o Phantom Orb para absorvê-los. Sem a ajuda do dragão esqueleto ou da magia que usei antes. Então não. Também não posso usar nenhuma das opções no momento. Eu teria que cuidar de alguns de cada vez. Seria mais rápido e fácil apenas destruir os inimigos. Eu cuido dos fantasmas. Então Sakura e Layla vão distrair os outros e nos ajudar a escapar. Fomos descobertos. Vanessa, não temos tempo para pensar nisso agora. Menor T espiritual maior. Eu manipulo linhas que foram criadas usando minha energia espiritual. Então uso minha aura para aumentar seu poder enquanto aumenta meu controle sobre essa linha. Eu crio uma grande teia de aranha no céu que rapidamente captura os monstros espectrais que tentam se libertar. Mas eu controlo a teia e amarro as rodas desses monstros em casulos que eu agarro para arrastar comigo. Eu faço as fadas levarem essa coisa para o calabouço e levá-la para longe da cidade. Eu também deixei uma mensagem para os outros ficarem de olho até eu voltar. Menor ilusão de fada maior Layla. Menor prisão da natureza maior Sakura. Vontade do caos. Capítulo 560 Cap 558. Tesouro da Torre Mágica. Depois de armazenar um Monsters do tipo espectral em um grande casulo feito de fios que produzi com energia espiritual, fico de olho nas batalhas dos outros para ver se eles precisam da minha ajuda. Menor ilusão de fada maior Layla. Menor prisão da natureza maior Sakura. As asas de Layla se estendem, brilhando nas cores do arco-íris. Então imagens de milhares de fadas como Layla começam a voar entre os mortos-vivos. Cada ilusão que tem um leve traço da aura e vitalidade de Layla. Graças a isso os mortos-vivos tentaram atacar as fadas ilusórias. Mas como são apenas ilusões, seus golpes atingem outros mortos-vivos. Essa situação criou o caos entre os mortos-vivos que estavam focados em nós apenas alguns segundos atrás.
Depois que Sakura usou seu poder para controlar as centenas de árvores secas e estranhas nos arredores para fazê-las crescer na forma de paredes reforçadas com Ki, ela trancou os mortos-vivos em uma grande caixa que caberia dentro de um quarteirão inteiro. Depois que os dois terminam, eles vêm até mim. Layla parece chateada por ter se afastado da batalha e Sakura parece um pouco cansada. Você tem certeza que não podemos simplesmente matar algumas centenas de mortos-vivos? Eu prometo que serei rápido. Layla, eu já disse que vamos sair daqui. Os dois inimigos do grau catástrofe vão quebrar minha prisão em 15 minutos. Sakura, isso será suficiente. Estaremos fora até então. Olha em volta e cuspa um pouco de sangue na direção de onde o espaço começou a ondular. O sangue que cuspi tomou a forma de uma agulha antes de cristalizar e desaparecer no local onde o espaço ondulava. Não. Eu não vou. Droga, ele se matou. O que aconteceu? Que voz era essa? Ela, logo um homem da tribo raposa dos homens besta aparece do nada caindo morto com sangue vazando de sua boca, olhos, nariz e ouvidos. Este homem tinha um rabo de raposa, orelhas grandes no topo da cabeça e pelo branco e marrom. Isso é muito ruim. Eu queria te fazer algumas perguntas. Você poderia ter usado sua aura para contê-lo. Ragnar, não sou muito bom com elemento espacial. É por isso que usei uma agulha de sangue, já que o máximo que pude fazer foi atravessar sua barreira espacial. Olho para o corpo no chão cuja única ferida visível era um pequeno furo sobre o pescoço. Eu não tinha notado ele. Nix, nem eu, mas também não estava prestando muita atenção. Layla, sinto cheiro de plantas em suas roupas. Sakura. Sakura se abaixa e passa as mãos pelo corpo no chão como se estivesse tentando sentir alguma coisa. Então uma folha, o que parecia ser um fio de cabelo, voa de seu corpo para as mãos de Sakura, que olha para ela por alguns segundos. Isso pertence a duas plantas diferentes. A folha pertence a uma planta venenosa e este fio pertence a uma videira de uma variante de monstro ente. Suas videiras têm esses fios brancos. O perigo desse monstro é sua capacidade de enfraquecer o corpo dos inimigos. Sakura, podemos ver isso mais tarde. Agora temos que ir antes que os mortos-vivos saiam de sua prisão. Mas primeiro, eu cubro o corpo no chão com minha aura. Então controle o sangue no corpo para sair completamente para eu engolir. Jing. Menor vírgula você adquiriu a habilidade, dança. Maior ponto menor vírgula você adquiriu a linhagem, homem besta, Fox. 73% maior faz um tempo desde que eu tive sangue fresco. Eu estava ficando com fome também. Agora podemos sair daqui. Menor acender maior eu uso uma magia no corpo no chão que já estava começando a se mover quando o miasma entrou no corpo. Eu faço isso para queimá-lo em cinzas para garantir que este também não se torne outro morto-vivo com o qual teremos que lutar. Isso não vai ajudar, mestre. Sua alma pode acabar se transformando em um fantasma ou espectro. Ela, se você tivesse me dado a oportunidade, então eu poderia ter um funeral rápido. Levaria apenas 2 ou 3 minutos. Vanessa, isso garantirá que seu corpo não se transforme em um morto-vivo e sua alma se aproxime da deusa. Vanessa, eu não pensei nisso na época. Me desculpe, vou lembrar da próxima vez. Ela e Vanessa me chamam a atenção para algo que fiz de errado. Elas estavam certas. Acho que porque nenhum inimigo se levantou depois de ser derrotado aqui, acabei deixando passar que essa é uma área cheia de mortos-vivos e miasmas. Isso foi comprovado com o corpo começando a se tornar um morto-vivo segundos após a morte. Conforme planeado, continuamos a percorrer becos e locais onde podemos facilmente nos esconder à medida que avançamos para a zona dos templos, onde sabemos que a torre está graças às visões do passado que tivemos ao entrar nesta cidade. No caminho, Vanessa diz que o calabouço que foi formado usando o castelo parecia um calabouço amaldiçoado. Isso quer dizer que esse miasma que permeia todo esse lugar deve vir desse calabouço. Isso explica por que essa cidade tem um miasma tão espesso. Quando nos aproximamos da área onde estão os templos, vemos uma praça onde a torre está no meio. Há 2 grandes edifícios à esquerda e um à direita, os 3 ainda mais danificados em graus diferentes.
Em frente de onde estávamos havia mais um prédio completamente destruído nos escombros. Só consegui ver tudo isso porque havia menos miasma e neblina nessa área, o que melhorou nossa visão. A praça parecia servir de ligação entre os diferentes templos, e a torre no meio da praça era muito diferente de tudo de resto. Era o único edifício completamente intacto, que se destacava muito nesta cidade em ruínas. Pudemos ver dezenas de pessoas perto da torre e centenas andando pela praça como se estivessem observando o local. Não havia mortos-vivos por perto. Essas pessoas estão principalmente feridas. Suas roupas também estão gastas e manchadas de sangue. Sakura, esta cidade tem muito mais miasma do que o normal. Mesmo neste lugar com tantos templos ao redor tem miasma. Por isso os mortos-vivos ainda podem vir aqui às vezes. Mas imagino que a maioria ainda se mantém afastada por instinto, já que os templos são um lugar perigoso para eles. Então esta é a torre que temos que ir. Não é a mesma torre do tesouro onde o velho desmembrado colocou aquela grande joia? Layla, não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.